A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de 1 Samuel. Eu vou ler para os irmãos o capítulo 1, versículo 8, que a palavra de Deus ela fala o seguinte. Então, Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Irmãos, a história de Ana ela é bem conhecida, porque Ana era perseguida pela segunda mulher que o marido dela arrumou pelo fato dela não conseguir engravidar. Então, para que desse continuidade à sua descendência, ele arrumou uma segunda esposa que a lei da época permitia. Então, Eucana se casa com Penina e começa a ter filhos. E Ana fica amargurada. A Ana, ela perde a paz. Ela já não tinha paz por não gerar. Depois que chega essa segunda esposa na vida do marido dela, ela tem que suportar esse processo, se tornou mais angustiante ainda. Eucana amava muito, tanto que ele pergunta para ela, valho eu mais do que 10 filhos? Mas ela estava infeliz, ela estava incompleta. E durante o processo da provação, ela estava passando ali por uma tribulação muito grande. E o demônio sabe mexer com a gente durante o processo da nossa provação. E é importante a gente ter paz, porque dentro da paz nós conseguimos ter equilíbrio. Então, quando você tem paz, você consegue ouvir a voz de Deus, você consegue entender os direcionamentos do Senhor, você consegue raciocinar, você consegue ter equilíbrio para responder. Você tem capacidade emocional de se segurar e aprender a ouvir. Então, a paz, ela te traz toda uma benfeitoria que quando você não a tem, você acaba sendo uma pessoa precipitada. E o demônio faz exatamente isso conosco. Quando você está num processo de provação, quando você está vivendo uma situação que você está angustiado, chateado, que você está num cenário sufocante, que você não está vivendo aquilo que você sonha, que você ainda não está de posse da sua vitória, o que ele faz conosco? Ele tenta o tempo todo tirar a nossa paz. Então ele vai usar pessoas, ele vai usar circunstâncias, ele vai tentar tirar todo o nosso equilíbrio para que a gente venha agir de uma forma precipitada, porque a precipitação ela é pecado aos olhos de Deus, para fazer com que a gente dê passos em falso, porque assim, a gente entrando numa linha torta com o Senhor, nós acabamos muitas vezes seguindo por um caminho que Deus não vai se agradar. Então ele vai ter que parar para nos tratar diante do processo, para que a gente venha se alinhar de novo ao ponto de receber aquilo que ele tem para nós. Mas o nosso Deus também sabe trazer paz para a gente diante da tribulação. Ele sabe trazer paz para a gente diante do processo da angústia, porque ele sabe que nós estamos sendo provocados diante do processo. Então essas provocações nós temos que ter sabedoria para lidar. Mas Deus manda você acalmar, porque a paz que você não está tendo, ele está chegando para te trazer essa paz. Porque diante dessa paz que ele vai trazer para você, existem passos e atitudes importantes que você vai ter que tomar por esses dias, que vai definir várias situações na sua história, que vai colocar você no trilho de uma fase nova, que vai fazer com que você suba degraus aí com Deus. E é necessário você tomar as decisões certas, é necessário você caminhar de uma forma correta, é necessário você se alinhar com Deus dentro do que Ele tem para você. Então, tudo aquilo que Satanás está fazendo para tirar a sua paz, para tentar provar para você o contrário, que você está sozinho, que Deus não ouve a sua oração, que nada no seu cenário vai mudar, que você nasceu para sofrer, que todos os ciclos da sua vida serão a mesma coisa, que você não é merecedor de nada. E assim ele vai trabalhando e trazendo várias frases e palavras afirmativas, negativas, que se você não tiver equilíbrio, você acaba tomando atitudes precipitadas. Nós temos que ter equilíbrio, irmãos, até com relação ao futuro. Nós não podemos nos desgastarmos diante de situações que nós não controlamos.
Por que que Deus permite a provação na minha vida e na sua vida? Porque nós precisamos aprender a confiar em Deus. Quando você confia plenamente no Senhor, por mais que te abale alguma situação, você sabe que você tem um Deus vivo, que é um Deus provedor, que é um Deus que vai te ajudar a passar pelos compromissos, que vai andar na sua frente, que vai abrir caminho para você passar, que vai te dar livramento. Então a gente passa por processos de uma forma mais amena. Quando você não tem Deus na sua vida, você passa pelo processo atribulado. Você passa pelo processo angustiado. E o que Satanás está querendo fazer? Tirar a sua paz. Porque ele quer trazer transtorno para a tua mente. Ele quer trazer confusão. Ele quer fazer com que você perca totalmente o equilíbrio. Que você não consiga raciocinar. Que quando a pessoa falar, você não consiga entender. Que você solte as palavras erradas. Que você venha afirmar coisas que não condiz com aquilo que Deus tem para sua história, que vai te trazer dores depois. Fazer com que você concorde com coisas que não serão benéficas para você, que vão te trazer assim muito transtorno e muitas dores. Então ele vai te confundindo. E ele vai confundindo você no seu dia a dia, ele vai confundindo você no meio que você está, ele vai confundindo você diante das provações, ele começa a fazer com que você tenha visões de coisas que não existem, faz com que você tenha visões turvas de situações, para que você fique confundido, para que você fique desnorteado, desorientado, faz com que você escute coisas distorcidas, que você tenha entendimento contrário daquilo que você está escutando. Faz com que você se confunda com a atitude do outro, com os gestos dos outros. Que você comece a ver rejeição aonde não existe. Que você comece a ver rivalidade aonde não tem. Que você comece a ver uma competição numa determinada situação ou em uma determinada pessoa que não está acontecendo isso, e ele vai tirando a sua paz com essas coisas. E ele vai só te confundindo na sua caminhada e vai tirando a sua paz. Aí você vai resolver negócios, você vai honrar seus compromissos, você entra em determinados lugares, tem pessoas ali dentro que dá legalidade. Quando dá legalidade, o demônio usa. Aí ele vai trazendo confusões, vai trazendo fofoca, intriga, leve trás. E você vai só se complicando nos caminhos que você vai passando. Então, quando Deus começa a perceber que a gente está meio que se desviando, ou que a pressão está muito grande, ele nos puxa. Porque o demônio quer exatamente isso, tirar a sua paz. E ele vai criando várias maneiras para fazer isso. Ele vai criando várias situações para fazer isso. É um documento que não anda, é algo que estava caminhando que daqui a pouco tem um problema. Aparece do nada uma pedra de tropeço num caminho que estava livre, que Deus já tinha falado para você, olha, o caminho está livre, a porta está aberta. Você passa por ali, na hora que você acha que tudo agora vai andar, de repente acontece algo. Usa alguém para te atrapalhar. Usa alguém para segurar aquilo que é teu. Cria situações constrangedoras. Você fica sem ação porque você está sem paz, você não consegue ouvir a voz de Deus, você fica desnorteado e desnorteada. Tá andando no trânsito, aparece alguém e te fecha do nada, já tira sua paciência naquele lugar, você perde a sua paz, o seu equilíbrio. E assim ele vai agindo e vai fazendo com que a gente venha trazer transtorno. Aí você começa a questionar com Deus, Senhor, escuta a sua palavra todo dia. Tô lá no canal da Adélia, escutando tudo que o Senhor usa a profeta para falar. Tomo posse de todas as palavras. Tomo posse dos ensinamentos e parece que minha vida não anda, parece que as coisas não estão fluindo. Você tá achando que não está fluindo. Porque o demônio está vindo para te confundir. O demônio sabe que você busca, o demônio sabe que você absorve, o demônio sabe que a palavra tem feito maravilhas na sua vida. O demônio sabe que a palavra está trazendo libertação e transformação para você. Eles sabem que você já evoluiu espiritualmente, mas eles vão tentar confundir a gente por maior que seja o nosso nível espiritual, irmãos. Eles sempre vão criar situações para trazer transtornos para a gente.
E aí você acha que diante de tudo que você faz, o sacrifício, renúncia, as buscas, orações de madrugada, que todas as orientações que Deus te dá, todos os ensinamentos que você traz, sabe, para o seu bem-querer, e você coloca em prática, você quer agradar o coração de Deus, você quer evoluir, você quer andar na paz, você quer sair do estado que você está. E ele vai fazendo de um jeito que vai confundindo você e você acha que você está abandonado, que Deus não está te vendo. Você acha que você está sendo rejeitado por Deus, que toda promessa que Deus te fez foi da boca para fora, que Deus não tem capacidade para poder cumprir. Porque ele vai trazendo e montando situações para te trazer o quê? Confusão mental, emocional. Confundir você. Aí Deus promete para você que vai libertar, que vai entrar naquele coração de pedra, que vai quebrar. Você só vê a pessoa piorando. E a pessoa só vai te agredindo e te cutucando, porque a pessoa ainda não teve uma libertação 100%, e diante da libertação que ela teve, ela dá legalidade. O demônio vem e começa a te atacar, porque ele quer mostrar o contrário. Tira a sua paz. Sabe aquela paz assim, quando você recebe a palavra, que a palavra entra dentro do teu coração e te traz uma paz enorme? Aí agora Deus vai resolver, agora Deus vai libertar, tem milagre chegando, tem bênção financeira vindo, tem situações maravilhosas chegando para minha vida, Deus falou, traz aquela paz. Aí o demônio começa a criar situações no seu dia a dia, usando pessoas, situações, para poder te trazer grandes transtornos. E aí começa a te trazer várias situações relevantes que você fala, meu Deus, aonde que Deus está na minha vida? Eu estou sem dinheiro, estou sem condição, daqui a pouco aparece uma situação, o demônio usa alguém, mexe no seu cartão de crédito, tenta invadir as suas contas, te traz um transtorno terrível, você fala, meu Deus, cadê a multiplicação? Cadê aqueles peixes? Cadê o cesto cheio de pão? Cadê aquela condição que o Senhor falou? E aí eles vão te confundindo. Você entra num lugar, tem alguém para te atacar naquele lugar. Você fecha um negócio, daqui a pouco a pessoa volta atrás no negócio. Você está contando com uma situação, com uma providência, acontece algo, você não recebe a providência. E aí é só transtorno. Telefone toca, é só cobrança. Telefone toca, é problema. Filho, ao invés de trazer paz para você, só te traz tormenta. E aí você fica. Aí você quer a ajuda do teu companheiro, da tua companheira. Parece que a pessoa não te escuta, não vê a sua luta, você tem que se virar em mil. Aí você começa a questionar, tô casado, mas ao mesmo tempo tô viúvo. De esposa viva e de esposo vivo. Porque parece que só tem eu dentro da casa. Eu vivo um monólogo 24 horas por dia. Só eu falo. A pessoa finge que não ouve. E o demônio vai usando. As pessoas vão dando legalidade, vai usando. Aí você tem um bichinho que você ama, dá problema. E aí você vai passando por várias situações desse tipo. E você começa a questionar com Deus, Senhor, cadê a minha fase? Cadê a fase nova? Cadê a providência? Cadê os recursos? Irmãos, eles são mestres para fazer isso. E se você não tiver sabedoria para passar pelo processo, você acaba jogando fora a sua promessa. Você acaba entregando as suas bênçãos. E Deus fica esperando você exercer a sua fé. Ana estava exausta ali naquele momento. Como uma mulher perseguidora, via toda hora a pessoa sendo próspera, recebendo milagre de Deus. A madre aberta, a mulher toda hora gerava. E ela não entendia, ela não fazia mal para ninguém. Ela amava o marido dela, ela só queria viver o papel de mãe, o papel de esposa. Mas o demônio estava tirando a paz dela. Ao ponto dela não conseguir comer, dela não conseguir nem se relacionar direito com o marido. O marido questiona, eu não valho mais do que 10. Do que qualquer filho, do que qualquer condição. Então, ele começa a questionar com ela, porque ela passa a ser ausente. E quando nós estamos numa tribulação muito grande, você começa a ficar ausente do que está acontecendo ao seu redor. Tem pessoas que às vezes precisam do seu amor, da sua atenção, e você começa a ficar ausente, porque você começa a ficar com a sua cabeça totalmente transtornada. Você só começa a pensar no problema.
E aí vai vindo um problema e uma dificuldade atrás da outra. E Deus esperando você acalmar. Quando a gente não consegue acalmar, irmãos, pela oração, pelo jejum, pela condição que a gente está vivendo, que tem hora que a gente consegue buscar em nós mesmos um equilíbrio. Mas quando a gente chega no nosso limite, é a hora que Deus vem e começa a agir e trazer paz. Porque diante da paz que Ele está trazendo para você, Ele vai te dar condições de você raciocinar, de você falar. Você vai pensar para responder. Deus vai colocar as palavras certas na sua boca. Deus vai conseguir te usar de uma forma sóbria, de uma forma equilibrada. Quando você está desequilibrado, é difícil. Porque você vê dor em tudo, você vê ataque em tudo, você vê rejeição em tudo, você vê afronta em tudo. E aí você sai que nem uma labareda de fogo, lançando fogo para tudo quanto é lugar que você vai. E esse desequilíbrio vai te trazendo transtorno. Te traz perseguição, portas que Deus abriu acabam sendo fechadas. Começa a ter desacordo em todos os lugares que você vai. E você vai ficando a cada dia que passa mais sem a paz que Deus quer te dar. Porque através da paz você consegue ter equilíbrio. Através da paz você consegue evoluir, crescer, resolver as coisas. Até através da paz que Deus nos dá, você pode estar sofrendo, que você consegue trazer paz para quem está sofrendo. E quando você está sofrendo, que você dá paz para quem está sofrendo, na hora que você lança a palavra de paz, de cura para o outro, você acaba sendo curado. Porque tem pessoas aqui que estão questionando isso com Deus. Fala, Senhor, eu precisava dessa palavra. Eu precisava ser pega no colo. Eu precisava desse conforto. Eu precisava de alguém para me ouvir. E eu tô cheia de dor, sofrendo, ferida aberta, tô sangrando, uma situação difícil, e eu tô tendo que trazer paz para o outro, palavra de conforto para o outro, palavra de libertação para o outro. Estou tendo que pegar o outro no colo. Tem hora que eu não tô me aguentando, e eu tô tendo que fazer tudo isso para o outro. Mas diante desse fenômeno que você está vivendo, que é só uma pessoa que está em Deus para poder ter uma atitude nobre assim, quando você lança essa palavra de cura para o outro, mesmo que você esteja ferido, a palavra que você está lançando para o outro, o que você está fazendo para o outro, está trazendo cura para você. E você ainda não percebeu. E você está achando que Deus não está vendo a sua dor, mas você está tendo a obrigação de ver a dor do outro. Porque você foi projetado para curar. Você foi projetado por Deus para trazer salvação para aquela vida. Mas você tem que caminhar confiando e sabendo que Deus está no controle da sua história. E você tem que entender que o processo de cura já está acontecendo a partir do momento que você traz cura para o outro. Porque Deus fala na palavra que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, quando você planta cura na vida do outro, quando você planta prosperidade na vida do outro, quando você fala do amor de Deus para o outro, você está trazendo isso para a sua história. O que você está dando, você vai receber. A boca fala do que o coração está cheio. Seu coração está cheio de quê? Está cheio de Deus? Está cheio de bondade? Está cheio de prosperidade? Está cheio, sabe, de amor ao próximo, ao ponto de você dar para o outro? Você pode ter certeza que talvez você não vai receber isso da mão humana. Mas Deus manda dizer para você, você vai receber das minhas mãos. Que é o que já está chegando para sua história. Que é o que Deus está trazendo para você. Só que Deus está trazendo paz para você, porque Deus precisa te dar essa paz. Para que você venha suportar o processo, para que você venha entender o que está acontecendo, porque tem passos que você vai dar agora, tem decisões que você vai ter que tomar agora, tem situações que você vai viver agora que você tem que estar em paz, para você ter entendimento, para você ter equilíbrio, para que você venha ter força. E diante dessa paz, dessa força, desse equilíbrio, Deus vai te dar autoridade. Então é hora de você administrar. E você precisa ter paz para poder fazer isso, porque sem paz você não consegue.
Agora é hora de você governar, é hora de você liderar. E para que você venha fazer tudo isso, você precisa ter paz. Você precisa ter equilíbrio. Mas Deus traz essa paz para a gente, que é o que Ele está trazendo para você agora. E você precisa confiar, sabendo que Deus sabe trabalhar em você, sabendo que Deus entende você no profundo. Aquilo que as pessoas não entendem o que você está passando, que às vezes nem você entende, Deus te compreende. Conhece sua dor, sua angústia, suas limitações, sabe que você está fragilizado. Deus está vendo os levantes. Deus tem permitido alguns levantes para fortalecer você, para tirar você da zona de conforto, para que você venha avançar para o que Ele tem para trazer para sua história, porque agora Ele está chegando com algumas mudanças na sua vida e são atitudes importantíssimas que você vai ter que tomar. São decisões, são negociações, são situações que você vai ter que entrar para ser definida, porque tem um trilhar novo de Deus, tem situações novas que Deus vai te colocar que você precisa ter equilíbrio e você precisa ter paz. Então, tudo isso que Satanás arquitetou, que ele está arquitetando, que ele está trazendo para sua história, para confundir você, Deus manda dizer para você, não inflame o teu coração com isso. Porque você está que nem Ana, você não come mais. Você não vê cor na vida mais. Você não tem prazer em nada mais. Você só olha um cenário de dificuldade. E aí ele vai trazendo mais situações constrangedoras e usando pessoas para poder te atacar, te humilhar. E você vai trazendo aquilo para sua vida como se aquilo ali fosse a sua realidade. E você está achando que nada está mudando. E na verdade está tudo sendo mudado. O levante do inferno é exatamente por isso, porque está tendo mudança na sua vida. Se não tivesse tendo mudança, irmãos, eles não estavam nem se manifestando direito. Se você tivesse estagnada aí na sua história, se você tivesse num processo de inércia na sua vida, eles não estariam se levantando desse jeito. Eles já estão se levantando justamente para te confundir. A exaustão de Ana foi tão grande que ela não conseguia orar mais, ela só mexia os lábios. E o sacerdote que estava ali na época, ao invés de buscar em Deus o direcionamento, começou a julgar o comportamento dela, perguntando se ela estava embriagada. Olha o ponto que ela chegou, de angústia, de sofrimento. E nós precisamos confiar em Deus, porque Deus sabe nos direcionar. Então Deus manda dizer para você, eu vou trocar toda essa fadiga que você tá. Vou tirar tudo isso e vou trazer paz para você. Vou tirar essa insônia, vou tirar essa falta de apetite que você se encontra. Tem pessoas aqui que estão com excesso, né, com relação à comida. Você está comendo exageradamente, Deus vai tirar essa compulsão. Essas dores que você está sentindo no corpo são emocionais, decorrente dos levantes que você tem sofrido. E Ele está chegando para tirar tudo aquilo que está travando a sua história. Tudo aquilo que está sendo pedra de tropeço na sua história. Ele vai te dar paz para que você venha ter equilíbrio. Irmãos, na hora que você tem paz, você se torna indestrutível. Você se torna indestrutível quando você tem paz. Porque nada do que vem tira o seu equilíbrio. E quando a pessoa tem equilíbrio, ela não consegue ser derrubada. Agora, quando a pessoa está desequilibrada, ela está fragilizada. Qualquer coisa derruba essa pessoa dentro do desequilíbrio dela. E ela acaba cometendo loucuras quando ela está desequilibrada. Ela acaba fazendo besteiras. Ela acaba tomando decisões e tendo algumas atitudes que vai acarretar problemas seríssimos para ela lá na frente. Por que Deus fala na palavra que nós temos que tomar o máximo de cuidado com quem nós andamos? Porque a pessoa que está do seu lado, ela pode te influenciar para o bem ou te influenciar para o mal. E às vezes o desequilíbrio, ele vem sutilmente. E ele começa a colocar os seus pensamentos num desequilíbrio muito grande.
E dentro desse desequilíbrio, você começa a entrar num conflito interno profundo. Aí, na hora que você está nesse desequilíbrio interno profundo, você começa a fazer coisas que desagradam o coração de Deus, que denigre você, que mutila você. E aí você começa a ficar extremamente fragilizado diante de algumas histórias, de algumas situações que você vem viver, e você começa a ficar num processo muito difícil. Aí começa a vir o processo da destruição. Consciente ou inconscientemente, você começa a se autodestruir. Quando nós preocupamos demais com o nosso futuro, quando a gente se preocupa com coisas que nós não vivemos ainda, uma preocupação incessante diante de algumas situações que você não controla, isso começa a nos fragilizar tanto que começa a mexer até com a nossa autoestima. Porque você se sente o pior dos piores. Porque você não tem controle sobre o seu futuro, mas você quer ter controle. Você quer mudar algumas situações, mas você não pode mudar as situações. Você tem que esperar. Tem coisas que fogem da sua alçada. Você quer ter controle sobre a atitude das pessoas e você não pode ter esse controle. Esse controle não está nas suas mãos. E aí você começa, diante de todas as situações que te frustram, você começa a se sentir o pior dos piores, o incapaz, o burro, a burra, sabe, a incompetente, o incompetente. Aí começa aquela autocobrança. Você começa a se flagelar todos os santos dias, todo santo dia com isso, criando situações assim constrangedoras para você, te trazendo dores profundas, e a sua autoestima só vai caindo, só vai caindo. E a gente não pode permitir isso na nossa história. Então Deus sabe como que o demônio trabalha. E tem hora que a gente está numa provação tão grande, passando um processo de dores tão complicados, tão profundos, que a gente não percebe o que o demônio está fazendo. A gente não consegue entender que aquilo que está acontecendo ali, não é que Deus, sabe, nos deixou na provação. Não é que Deus perdeu o controle da nossa história. Agora estou, sabe, simplesmente sendo desprezado por Deus. Paguei um preço tão alto, sou tão fiel ao Senhor, e Deus permitindo essas coisas na minha vida. E aí você acha que seu cenário não está mudando, que nada está acontecendo. Porque você está sofrendo esses levantes, essas perseguições. E na verdade está tendo uma grande mudança, por isso que o inferno está se levantando contra você. Então o que Deus quer que você faça agora é que você acalme. Porque Ele está trazendo paz para você diante de algumas situações. E diante dessas situações de paz que Ele está trazendo, diante da paz dele que Ele está colocando no seu coração, você vai começar a entender algumas coisas que estão acontecendo ao seu redor. E tem coisas que não vão te atacar mais. Tem situações que não vão te fragilizar mais. E tem situações que você não verá mais, porque Deus está dando um fim nelas. Para que você venha fazer aquilo que Deus precisa que você faça. Porque Deus vai colocar situações na sua vida agora que você vai ter que tomar muitas decisões. Você vai montar situações, Deus vai montar situações agora para que você venha ter grandes vitórias. Porque o que Deus vai colocar na sua mão agora é honra. O que Deus vai colocar na sua mão agora é porta aberta. O que Deus vai fazer agora é arrebentar essas prisões que você se encontra, esses grilhões de ferro, destruir porta de bronze, para que você venha tomar posse daquilo que Ele tem para te entregar. E você precisa confiar em Deus. Então descansa, porque nada fugiu do controle do Senhor. Você vai falar assim dela, mas tem situações que estão me constrangendo tanto, tem situações que estão doendo, tem situações que estão me trazendo vergonha, mas você tem que confiar em Deus. Você está achando que o seu quadro não está mudando. Você está achando que a sua situação está piorando. Mas, na verdade, você está caminhando para uma exaltação. Você está caminhando para uma fase nova. Você está caminhando para uma mudança radical da tua vida. E os demônios estão tentando mostrar para você o contrário. Estão tentando colocar medo. Estão tentando te fragilizar. Estão tentando te estagnar no meio do caminho. Estão tentando fazer com que você entenda que nada dará certo. Que tudo que está acontecendo ao seu redor e todo esforço que você fez, que tudo que você investiu, não vai dar em nada.
Mas o nosso Deus contempla tudo. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, advogados, advogados, médico dos médicos, provedor, dono do ouro e da prata, psicólogo dos psicólogos, psiquiatra dos psiquiatras. Você acha que Deus não vai cuidar de você? Você acha que Deus não está cuidando do teu inimigo? Você acha que Deus não está brecando o teu inimigo? Você acha mesmo que o inimigo vai se andar na sua história? Analise a história de Ana para você ver o que aconteceu. Por mais que Penina provocasse, sufocasse, humilhasse ela, Deus chegou com a exaltação. Quando Deus deu a virada na vida dela, não teve quem segurasse. Quem foi Penina na história depois que a virada chegou? Quem foi? Ninguém fala dos filhos de Penina, só fala dos filhos de Ana. Samuel foi um dos maiores profetas que já existiu. E Deus entregou uma bênção, um milagre nas mãos dela, que era Samuel, que foi um menino que foi sacerdote, juiz, servo de Deus, um homem honrado, usado pelo Senhor. Deus não entregou qualquer coisa para ela. Deus não fez isso. E ela teve mais gestações depois que ela teve Samuel. Então Deus manda dizer para você, confia em mim. Você está caminhando para uma fase nova, está chegando um milagre na sua vida. E depois que você receber esse milagre, vão existir outros milagres, como Ana viveu. E você precisa passar por esse processo com a sua cabeça erguida. Deus manda dizer para você, já está no final esse processo. O que eu quero que você faça agora é que você tenha equilíbrio, porque você vai ter que tomar decisões, você vai ter que fazer coisas. Deus vai colocar aí algumas situações no seu caminho, você tem que estar em paz para você poder fazer aquilo que é correto. Porque dentro daquilo que Deus tem te direcionado, você vai conseguir chegar no alvo. Deus manda dizer para você, eu não perdi o controle da sua história. Eu estou a par de tudo que está acontecendo. Sei o que você está passando, sei a opressão que você está sofrendo, sei o que o inimigo tem feito para poder tirar de você a sua fé, e eu sei tudo que o inimigo está arquitetando. Antes do inimigo vir e aprontar, ele já arquitetou. Então Deus já sabe o que foi feito. Deus sabe o que foi conversado. Deus sabe o que foi arquitetado. Só que antes do inimigo chegar com a armadilha e com a arapuca dele, Deus já chegou com uma estratégia para te dar vitória. Então não tem o porquê você ter medo. Você só tem que confiar. Só tem que confiar em Deus. Exercer tua fé mesmo, no profundo. Sabendo que você tem um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. Então guarda essa palavra no teu coração e confia nela. Porque por esses dias, Deus manda dizer para você, você está achando que nada está acontecendo. Só está vindo levante, opressão, falatório, fofoca. Está te trazendo indignação. E isso está minando a tua fé, tirando a tua paz. Só que Deus está restaurando a tua paz. Dentro da paz está vindo várias virtudes, como equilíbrio. Está te trazendo força. Vai te trazer autoridade. E dentro de tudo isso que Deus está trazendo, Deus está chegando para a sua história com um grande milagre. Porque dentro desse milagre, uma vez que você receber, outros milagres sequentemente vão chegar na sua história. Vai ser um milagre atrás do outro. Mas você precisa ter equilíbrio agora com Deus. Então receba a paz de Deus no dia de hoje. Confia nela. Não turbe o teu coração olhando para os levantes do inimigo. Isso não pode te atingir mais. Você tem que blindar o teu coração. Você não pode permitir que essas coisas deixem você fragilizado e fragilizada. Você tem que ter sabedoria. Porque se você entrar na onda do inimigo, o inimigo vai tirar a tua paz. Ele vai trazer um desequilíbrio para você. E daqui a pouco você está colocando, sabe, abaixo tudo aquilo que Deus tem feito na sua história. Você chegou aí a tomar atitudes e você deu passos aí na sua vida que se não fosse a força de Deus te ajudar, você estaria estagnado até hoje no meio do caminho, chorando. Diante das retaliações que você sofreu, diante do que fizeram com você, da maldade que você teve que suportar do outro, das cicatrizes que deixaram em você, das dores que te causaram, da vergonha que te trouxe, das traições que você teve que enfrentar.
Então foi Deus que fez você caminhar até aqui. Você acha mesmo que Deus vai largar você agora no meio do caminho e vai deixar você aí morrer na beirada da estrada? Ah, agora eu não vou mais continuar porque Deus não está comigo? Agora o demônio está vindo com toda a força, agora eu vou ser destruído? Não existe isso. Eles querem que você pense isso. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que já está surgindo mudanças, notícias boas e transformações na sua história. E você está caminhando para ela. Você já está num cenário novo, você não conseguiu perceber. E o demônio está vindo para confundir você. Só que Deus vai dar um basta nisso. Tem levantes aí que você não verá mais. E tem situações que o demônio arquitetou para você durante esses dias, que está te trazendo dor, mas que agora não trará mais. Porque Deus está trazendo paz para você. E dentro da paz de Deus está vindo várias virtudes, que vai proporcionar para você um grande milagre, uma grande vitória. Então toma posse aí dessa palavra. Confie em Deus porque Deus é contigo. Não esmoreça agora. Não jogue fora o processo que você conquistou com Deus até agora. Porque se você fizer isso, você vai se arrepender. Você vai dar legalidade para o demônio entrar, aí a sua vida será devastada. Se você tiver sabedoria, você vai suportar o processo, você vai confiar em Deus. Deus manda dizer para você, tem levantes que você não verá mais a partir de agora. E tem situações relevantes que você não será atingido mais. Porque Deus está trazendo paz para você. Então confia, porque agora é a hora de você dar um salto. Agora é a hora de você assinar aí papéis, documentos, é hora de você receber vitórias aí assinadas por Deus com caneta de ouro. Caneta de ouro é honra. É o que Deus está trazendo para sua vida. Então confia, porque Deus está na sua história. Tá? Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos, Senhor. Por Senhor tirar toda a fragilidade da nossa história. Por Senhor ser a nossa força diante do processo que nós estamos enfrentando. Que o Senhor venha, Pai, tirar todo o emaranhado do inimigo do nosso caminho. Que o Senhor nos tire desse laço do passarinheiro. Que o Senhor blinde o nosso emocional. Que o Senhor traga força. Que o Senhor traga um coração blindado, Senhor. Que nada, nenhum dardo inflamado venha nos atingir. Que nada nos tire do seu caminho. Que nada venha confundir e nem minar a nossa fé. Nós agradecemos pela vitória que está chegando. Por essa transformação que está vindo, por esse milagre que está vindo na nossa história. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, nós agradecemos do fundo do nosso coração. E aguardamos, Pai, para que o seu nome seja glorificado na nossa vida. Nós agradecemos no nome de Jesus. Toma posse. Tá chegando milagre para você. É coisa grande. E você não vai parar agora. Você não vai ser covarde agora, porque você não é covarde. Deus te deu um espírito de ousadia. Você vai entrar na onda do demônio? Quem serve o demônio é que é covarde. Você não é covarde. Você é uma pessoa audaciosa em Cristo. E você vai avançar para o seu alvo. Você vai avançar para receber o seu milagre, sim. Porque diante desse milagre que está chegando, outros milagres surgirão. E vai ser subsequente. Você recebeu um, vai vir um atrás do outro. Se você não tiver sabedoria, você vai perder tudo isso? Você não vai perder. Está repreendido no nome de Jesus. Deus não vai deixar você perder. Ele está chegando com paz para que você venha ter equilíbrio, para você poder pensar. Porque tem hora que a sua cabeça, o seu raciocínio é infantil. E o demônio está confundindo você nesse sentido. Tem hora que você pensa de uma forma infantil. Você está sendo, sabe, uma pessoa infantil diante de algumas atitudes. E essa infantilidade sua vai te trazer dores, já está te trazendo dores e pode te trazer sequelas e consequências gravíssimas. Nós não podemos agir como um pré-adolescente despreparado, irmãos. Nós temos que agir como pessoas adultas. Nós temos que ter equilíbrio. O equilíbrio que nós precisamos é em Deus. Quando você não está equilibrado, não tome atitude. Quando você não está equilibrado, não fale nada. Busque primeiro o equilíbrio em Deus. Depois que você estiver na paz, equilibrado, tranquilo, Deus te orienta e você faz aquilo que você precisa fazer. Mas você vai fazer bem feito. Então Deus manda dizer para você, não abra mão do teu milagre, porque já está às portas. Não faça o que os demônios querem que você faça. Tenha sabedoria na sua caminhada e não seja infantil, que o caminho não é esse. Isso vai te trazer dor, vai te trazer perdas, vai te trazer problemas. Então vamos ter sabedoria.
Deus está te entregando paz para que você venha avançar. E você não vai abrir mão do seu milagre de forma alguma. Isso está repreendido no nome de Jesus. Você vai viver o milagre sim, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E Deus quer sim ser glorificado na sua história. O que Deus está trazendo agora diante desse milagre é testemunho. Você não estava reclamando com Deus? Aí eu só vejo e só falo do testemunho dos outros. Na minha casa não tem testemunho, no meu casamento não tem testemunho, na vida dos meus filhos não tem testemunho, nos meus negócios não tem testemunho. Na minha vida espiritual não tem testemunho, na minha saúde não tem testemunho. Os meus processos judiciais não tem testemunho, então aguarda. Não vai esmorecer agora, você vai acalmar, vai aguardar. Porque Deus está trazendo testemunho para você. Não importa a área que você esteja vivendo, não importa o processo frágil que você esteja passando. Na minha área sentimental dela, não se resolve, vivo em círculo. Estou vivendo uma solidão terrível. Deus está trazendo testemunho. O que você não pode deixar agora é o demônio confundir você. Já conseguiu tirar a sua paz, entre aspas? Já conseguiu trazer aí, sabe, um desconforto para você? Só que Deus está chegando agora para trazer aquilo que foi arrancado. Ele vai trazer paz, vai trazer equilíbrio e você não vai deixar o demônio te fragilizar mais. Ele não vai confundir você. E o fato do milagre estar chegando é exatamente os levantes que você está sofrendo. Então confia. Confia porque o que está vindo para você agora é milagre. E você vai viver esse milagre sim, porque é direito seu, faz parte do seu cenário, é Deus que está querendo fazer, é Ele que vai fazer, é Ele que vai colocar na sua vida o que tem que ser colocado. O milagre é seu, você pagou preço, você sofreu, faz parte do seu cenário, da sua história, e ninguém vai ficar com aquilo que é teu. Mas você tem que ter equilíbrio. E esse equilíbrio a gente só consegue com a paz de Deus, Ele está trazendo isso para sua história. Então tem levantes que você não vai ver mais, tem afrontas aí que não te atingirão mais, então não vai ter motivos para você abrir mão daquilo que é seu. Levanta a tua cabeça, porque agora, olha, é caneta de ouro, é assinatura de vitória. Quando Deus dá o carimbo, ninguém tira. E Ele já bateu o martelo aí e a causa é sua. Então toma posse da sua vitória no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.